Há um homem que teve um enorme impacto no futuro padrinho, Vito Corleone. Um homem que, na verdade, introduziu o Don no submundo do crime e o ajudou a construir seu império bilionário, enquanto também orientava os filhos do Don, Sonny e Michael Corleone. Em O Poderoso Chefão, um dos personagens mais importantes que é frequentemente negligenciado é o alegre, mas implacável capo Peter Clemenza. Peter Clemenza é indiscutivelmente um dos melhores personagens da trilogia O Poderoso Chefão e talvez de todos os tempos, mas muitos não conhecem a verdade por trás desse personagem e ainda temos muitas perguntas. Não sabemos muito sobre sua ascensão ou mesmo sobre sua morte. Felizmente, encontramos muita história de fundo que mudará como você vê Clemenza. Peter Clemenza nasceu na província de Trapani, na Sicília, em 1889. Ainda jovem, ele migrou para Nova York e se estabeleceu em Hell's Kitchen. Peter tinha um irmão mais velho, Dominico, que permaneceu na Sicília e que mais tarde se tornaria um Dom. Eles se reuniriam, mas em circunstâncias bastante estranhas. Mas antes de tudo isso, a família de Clemenza lutou bastante, já que seu pai trabalhava nas ferrovias por quase nada, e isso teria uma influência duradoura no jovem Clemenza. Após lentamente construir uma reputação para si mesmo, ele fez amizade com outro jovem ambicioso chamado Salvatore Tessio. Ambos trabalhariam juntos, subindo de criminosos de baixo nível e lentamente se tornando mais e mais ambiciosos. Naquela época, Clemenza tinha uma reputação suave, mas implacável no bairro. Sua ambição o fazia se destacar dos demais, mas isso trouxe algumas repercussões indesejadas. Don Fanucci, o Dom local, soube das operações de Clemenza e Tessio e ofereceu-lhes trabalhar diretamente sob sua liderança, mas eles acabaram recusando. Clemenza, que era bastante ambicioso e astuto, não caiu nessa armadilha. Fanucci permitiu isso. No entanto, eles ainda tinham que pagar o imposto que ele colocou em todo o bairro. Mas isso era apenas o começo para o jovem Clemenza. Ele logo conheceria alguém que literalmente mudaria sua vida para sempre, sua ascensão. Tarde da noite, em 1917, Clemenza recebeu a notícia de que a polícia estava a caminho para revistar seu apartamento. Em sua posse, havia uma coleção de armas roubadas que valiam bastante. Logo a polícia estava batendo à sua porta, então Clemenza correu até uma janela, tentando chamar a atenção de seu vizinho. Quando descobriu que seu vizinho era italiano, jogou-lhe o cobertor que continha as armas e pediu que as guardasse para ele. Mais tarde, ele rastrearia seu vizinho e descobriu que ele era bastante confiável. Logo, Clemenza faria Vito cometer seu primeiro crime de forma não intencional. Eles desenvolveram uma forte amizade e se tornaram parceiros de negócios. E Clemenza se tornaria padrinho do filho mais velho de Vito. Logo, Clemenza, Vito e Tessio trabalhariam juntos e construiriam uma operação criminosa bastante eficiente. Graças ao manuseio de Don Fanucci por Vito, eles poderiam agora assumir o controle do bairro e logo de toda a cidade. A Guerra do Azeite de Oliva foi um dos pontos de virada mais vitais na ascensão de Vito e sua turma. Foi quando Vito passou de um dom local da máfia para se estabelecer como o padrinho. A Guerra do Azeite de Oliva foi bastante intensa e, digamos, bastante agitada, mas o importante a ser lembrado é que esta foi a primeira vez que sua liderança seria testada. Vito se beneficiou muito da reputação e das habilidades de Clemenza, introduzindo-o a algumas pessoas úteis. Isso lhe deu a credibilidade para ser capaz de construir algumas conexões muito importantes nas ruas de Nova York. No final, Clemenza era agora um capo regime e a família criminosa mais poderosa do país, tornando-o, portanto, um dos gangsters mais poderosos do país. Mas onde Clemenza realmente se destacou foi na aquisição de talentos. Existem inúmeros exemplos, mas aqui estão alguns dos mais proeminentes: Rocco Lampone, Hyman Roth, Frank Cinco Anjos e até mesmo Joey Zaza. Eu sei o que você está pensando e sim, alguns deles seriam um pouco ambiciosos demais, mas essa é a realidade traiçoeira daquele mundo. Clemenza tinha centenas de outros homens sob seu controle direto ao longo dos anos e desempenhou um papel insubstituível na família, tendo que completar algumas tarefas importantes pessoalmente. Ele também foi um ótimo mentor para Sonny e, posteriormente, para Michael. Em comparação com Tessio, Clemenza não era um general de guerra tão bom ou estrategicamente eficaz. No entanto, ele era igualmente implacável e possuía melhores habilidades de liderança. Então, agora estamos todos atualizados sobre os eventos anteriores ao primeiro filme. E agora tenho certeza de que você sabe o que aconteceu a seguir. Não entraremos nesses eventos neste vídeo, mas queremos mencionar algo que quase ninguém realmente sabe: a Guerra das 5 Famílias. Quando Michael estava prestes a voltar da Sicília, Clemenza foi pessoalmente enviado à Sicília para garantir que tudo corresse bem. Veja, houve um processo inteiro complicado que ocorreu antes que Michael pudesse voltar com segurança. Como você deve ter notado, mencionamos anteriormente que Clemenza se reuniria com seu irmão Dominico em circunstâncias um tanto inesperadas. Essas circunstâncias foram que, quando Clemenza viajou para a Sicília para se encontrar com Michael,
Ele o encontrou na casa de seu irmão, Dom Dominico, em Trapani. Há muito mais que entrou nesta missão, mas teremos que abordar isso em outro momento. Mas algo que parece bastante estranho, especialmente, e muitos de nós temos nos perguntado, é por que foi Técio, não Clemenza, quem acabou traindo a família? Será que o traidor com Michael, agora sendo o chefe, era bastante claro? Ambos, Clemenza e Técio, não estavam muito felizes. Eles sempre gostaram de Michael e nunca tiveram má vontade contra ele. Mas a maneira como Michael estava administrando as coisas simplesmente não fazia sentido para eles. Além disso, eles foram prometidos por Vito que um dia poderiam se separar pacificamente e formar suas próprias famílias. E agora eles queriam cobrar essa promessa. A pessoa que estava no caminho deles era o próprio filho do Dom. Isso foi frustrante, para dizer o mínimo. Até mesmo Tom não estava muito feliz com a forma como as coisas estavam indo. Vito nem Michael eram oblivious to this fact, and since Vito era um realista, ele entendeu que era apenas uma questão de tempo até que alguém traísse. Realmente foi um movimento inteligente a se fazer, mesmo que ele os considerasse como irmãos e lutassem lado a lado por anos, eles não mostrariam a mesma lealdade ao seu filho, especialmente se isso estivesse em conflito com seus próprios interesses. Michael estava até chocado, então a pergunta agora era quem? Quem era o que estava disposto a destruir tudo o que ele ajudou a construir? E como você sabe, no final foi Técio. Mas por que Tom Hagen sempre suspeitou de Clemenza, a ponto de dizer, eu sempre achei que seria a menção? É o sorriso. Técio sempre foi esperto. Na verdade, isso remonta à primeira vez em que foi feita uma tentativa de assassinato contra Dom Vito, já que era o regime de Clemenza que estava encarregado da segurança, e Pauli era um dos principais homens de Clemenza. E isso refletiu muito mal nele, razão pela qual Sonny pediu a Clemenza para eliminar Pauli ele mesmo para provar sua lealdade. No geral, parecia que eles viam Técio como mais quieto e reservado, não tão ousado e imprudente como Clemenza. A suspeita foi intensificada durante a primeira reunião em que Michael estava no comando. Clemenza foi muito mais vocal em sua oposição à estratégia de Michael. Tom provavelmente notou como Clemenza estava frustrado e, portanto, concluiu que ele era o suspeito mais óbvio, mas o comportamento calmo de Técio provavelmente se devia ao fato de que ele sabia que estaria bem no final, já que ele teria feito um acordo com Barzini para dividir um território maior, ou viu isso como o sinal de que precisava para mudar de lado. Para ele, naquele ponto, Michael era uma causa perdida. Ele precisava fazer o movimento que mais beneficiaria a ele mesmo. Mas isso, na verdade, começou muito antes de qualquer um desses eventos. Embora todos vejamos Clemenza como o cara alegre e geralmente divertido, como mencionamos, ele era de fato incrivelmente ambicioso e muitas vezes ia longe demais, a ponto de o Dom precisar intervir e contê-lo. Veja, Técio era de longe um melhor general de guerra, um melhor estrategista em comparação com Clemenza e um melhor jogador no jogo de poder. No entanto, Clemenza era ferozmente leal e não tinha a ambição de ir além de sua posição atual se isso significasse trair aqueles que ele considerava família. Não se esqueça de que ele era padrinho do filho mais velho de Vito e irmão de Michael. Mesmo que naquele mundo traição e deslealdade sejam comuns, Clemenza não era o tipo de mudar de lado tão facilmente. Então, o que realmente se resume a observar o tabuleiro de xadrez e fazer o melhor movimento. Vito sabia que esse seria o melhor movimento que alguém em sua posição faria, e então avisou Michael. De novo, não é pessoal, é apenas negócios. Oh, Mike, foi apenas Natal no final. No entanto, Clemenza acabaria sendo o mais esperto. Clemenza se tornaria o subchefe de Michael e encarregado das operações dos Corleone em Nova York, permitindo-lhe até mesmo se mudar para o Compione. Clemenza, encarregado das operações dos Corleone em Nova York, alcançou riqueza, poder e respeito, tornando-se o segundo homem mais poderoso da família Corleone. Em 1958, ele morreu de ataque cardíaco, mas sua morte é envolta em mistério. Os irmãos Rosato, apoiados por Hyman Roth, desafiaram Clemenza, causando-lhe grande estresse. Roth usou essa tensão para enfraquecer Michael Corleone. Clemenza foi substituído por Frank Pentangeli devido a um impasse nas negociações entre o ator Richard Castellano e o diretor Francis Coppola. Clemenza, baseado no mafioso real Frank Labuzzo, é lembrado como um dos personagens mais leais e influentes da trilogia.